Então agora nós já vamos saber o campo e o potencial elétrico do de um condutor esférico. Campo e potencial elétrico de um condutor esférico. Só para a gente relembrar algumas coisas, o que nós temos? Campo magnético, ou campo magnético. O campo elétrico, ele é calculado basicamente assim. Campo elétrico é igual a K0 vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado, certo? O módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. E o potencial elétrico, que nós vimos na aula passada, potencial elétrico, ele é calculado da seguinte forma: potencial no ponto P é igual a K0 vezes a carga dividido pela distância, certo? Potencial elétrico. Com isso, eu posso até fazer uma relação, né? Que eu poderia fazer uma relação que é o seguinte: quem é campo elétrico? Campo elétrico é K0 vezes o módulo da carga D vezes D. K0 vezes Q dividido por D, isso é potencial elétrico. Então, campo elétrico é igual a quem? É uma relação, hein? É igual o potencial, ou melhor, vou pôr a diferença de potencial dividido pela distância. Então, está dividindo para se multiplicando. Como que se pode calcular o DDP de A até B também? É o campo elétrico vezes a distância. Isso só funciona para uma situação: campo elétrico uniforme. Campo elétrico que? Uniforme. Certo? Mas vamos aí. Ele está falando que é um condutor esférico. Tá. Se é um condutor esférico, vamos tentar fazer um desenho de uma esfera aqui, gente. Ó. Ficou feio. Vamos tentar. Ó. Uma esferinha quer dizer que ela tem as seguintes propriedades, né? Se ela tem um condutor esférico, basicamente, deixa eu dar uma apagada nessas linhas aqui, ou pôr de uma outra cor, só pra dar uma noção que é esférico. Aí, só pra mostrar que é esférico. Então, eu vou ter uma região bem aqui no centro, ó. O ponto, eu tenho um centro, né? A distância daqui até aqui é o nosso raio. Vou pôr R de raio. Tá? Então, eu tenho essa região de vermelho aí. Essa região de vermelho. Que eu posso ter um ponto aqui, ó. Que eu vou chamar de ponto A. Posso ter um ponto que eu vou chamar de ponto B, que seria, já colocar de outra cor, pra vocês entenderem. Ih, apagou, volta. A laranja seria B, que seria já
essa região todinha, né? Nessa região todinha. Isso seria o meu ponto B. E teria um ponto C, uma certa distância do centro. Uma certa distância do centro. Então, em outras palavras, o que acontece? O ponto a distância de A, roxo, ó, a distância de A é menor que o raio. Então, se a distância de A é menor que o raio, esse ponto é um ponto que interno. Esse ponto é um ponto interno. Então, lá no ponto interno, quanto vale o meu campo elétrico? No meu ponto interno, meu campo elétrico vale 0. E o potencial no ponto interno vai ser igual a K, 0, vezes a carga dividido pelo raio. Certo, então, se a distância for menor que o raio, é um ponto interno, então o campo elétrico é 0 e o potencial interno é K0 vezes Q dividido pelo raio. Tá. Qual outro ponto que eu tenho? Eu tenho o ponto B. Esse ponto B, fica claro que a distância de B é igual ao raio. Se a distância de B é igual ao raio, eu não estou mais interno. Eu estou aonde? Na superfície. Se eu estou na superfície, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O campo elétrico da superfície vai ser igual a K0, ou melhor, vai ser igual a 1/2 de K0 vezes a K, o módulo da carga, dividido pelo raio ao quadrado. Isso na superfície. E o potencial na superfície vai ser igual ao potencial interno, que é igual a K0 vezes a carga dividido pelo raio. Então é igual ao interno. Então no esfera, no ponto interno, campo elétrico é 0. Na superfície é a metade. E por último, que eu tenho é o ponto C. Esse ponto C, tá claro que a distância de C é maior que o raio. Olha lá. Quem é a distância de C? É aqui, ó. DC. Quem era a distância de B? Então, DC é maior que o raio. Então, isso quer dizer que esse corpo está onde? Num ponto interno, externo, na superfície ou externo? Externo. Um ponto externo. Se é um ponto externo, a carga num condutor esférico acaba-se como putiforme. Então, o campo elétrico é o normal, é K0 vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado, isso no externo, e o potencial externo é K0 vezes Q dividido pela distância. Esses são os potenciais no ponto externo. Então, o potencial no ponto interno e o campo elétrico no ponto interno. É isso aqui.
interno. Aqui é o do externo, ou da superfície, e aqui é o do externo. Essa é a situação aí, a falar de condutores.